minha gente! Tá começando agora mais um episódio do Pipoca Cast e o papo de hoje promete. Eu já queria trazer essa conversa aqui há um tempinho, porque eu acho que é um assunto muito relevante, muito importante e que precisa ser do conhecimento de todo mundo. Antes de Caio abrir ali a câmera, eu gostaria de lembrar você que outros episódios maravilhosos já estão disponíveis aqui no nosso canal, que você pode conferir, fazer aquela pipoquinha e maratonar. Agora sim, Caio, pode abrir a câmera, porque eu estou acompanhada desses grandes produtores maravilhosos, dentre outras coisas, né? Porque esse pessoal aqui faz de tudo um pouquinho. Gente, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra, um prazer enorme ter vocês aqui hoje. E para não pecar por falta, eu vou pedir para que cada um se apresente individualmente. Vamos começar aqui por Cecília. Oi, gente. Eu sou Cecília Amorim, produtora cultural, dançarina, percussionista aqui na cidade. Sou cofundadora do Lab Matulão, né, que começou como um coletivo cultural, um espaço cultural, e agora a gente está se estendendo como uma produtora. Sou coordenadora também do BAC Mulher, o Maracatu de Mulheres daqui de Campina Grande. E é isso, faço de tudo um pouco. É coisa com força. É produtora cultural, mas também é um monte de coisa, e é isso. Professor? Ok, boa tarde a todos e todas aí que nos acompanham. Paloma, obrigado pelo convite. E dizer que eu sou José Pereira da Silva, sou professor da UEPB e tenho uma história na cena campinense cultural já há muito tempo. Já fui ator, já fiz direção de teatro, já atuei, mas nesses últimos anos tenho me consolidado de fato como produtor cultural. Tenho me envolvido em várias atividades, não só da universidade, mas também através dos editais que estão disponíveis, como produtor cultural, de vários projetos das mais variadas áreas, seja teatro, seja dança, seja cultura popular também. Então, estou nesse cenário aí já há algum tempo, na cena campinense, na cena cultural de Campina Grande. Mazile. Oi, sou a Mazile Vieira, produtora cultural. Já trabalhei também como gestora cultural na Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba. Foi na criação da Secult PB lá em 2011, ao lado de Chico César. Ele era o secretário, eu era a secretária executiva. Foi um grande aprendizado. Eu já trabalhei com gestão antes no setor público, na área da educação, também da Secretaria do Estado, e também como diretora administrativa financeira do SERC, Complexo Educacional Regina Cera. E lá a gente também promoveu várias ações na área cultural e movimentou a cena campinense. Perfeito. Na área de produção, eu trabalho mais frequentemente com audiovisual, mas comecei lá com teatro em 1999, já passei também pela dança, artes visuais, literatura. Somente. Levando. E como é que começa esse envolvimento de vocês com a cultura? Pode começar com você, Mazile. Eu sou física de formação, fazia física, engenharia mecânica, sempre fui na área das exatas. Eu tinha feito curso técnico no Redentorista, que é como se fosse um Cefet, um IFPB hoje. Era curso técnico, mas aí depois de um tempo eu passei pela especialização, mestrado em física, depois mestrado em meteorologia. E aí teve uma hora que eu mudei, fui fazer mestrado em administração na área de marketing. E aí, em 99, eu comecei com produção cultural fazendo um projeto de marketing para a peça Água, Areia e as Maçãs, que a direção é texto, é dramaturgia e direção de Aloysio Guimarães. E eu fui fazer o projeto para vender o espetáculo e a gente conseguiu fazer umas cotas interessantes e dar uma movimentada na cena teatral campinense com ingressos a R$ 1,99, dando 1 centavo de troco. Essa era uma grande jogada de marketing. Nem tinha mais moedas de 1 centavo no mercado. Falei com o Banco Central, praticamente todos os bancos de Campina Grande a gente não tinha. E aí quem apresentasse 10 moedinhas de 1 centavo, que tinha lá nos cofrinhos em casa, ganhava o ingresso, ou ganhava depois uma camisa do espetáculo. E a gente tinha filas quilométricas mesmo, assim, quilométricas é exagero, mas eram muito grandes. Na porta do Teatro Municipal e até a Praça da Bandeira, fila com sessões seguidas. E a gente ganhou o prêmio nacional em Ponta Grossa, que é um festival de teatro bem renomado no país. E aí eu comecei dessa forma, também fazia operação de som, que eu não quero nunca mais na minha vida, porque acha que o cabo vai soltar, que algo não vai funcionar na hora. A parte burocrática, das planilhas, dos números que pouca gente gosta, eu me dou bem e tento fazer da melhor forma. Foi assim que eu comecei. Hoje vive da cultura ou concilia com a outra formação? Infelizmente, não. Eu sou servidora pública federal do INSA, Instituto Nacional do Semiárido, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É o que paga minhas contas. Mas a minha febre, o que me move, o que me bota para dar brilho no olho, é a cultura. Todo mundo sabe disso. Eu tento fazer o meu trabalho diariamente da melhor forma. Mas eu não consigo viver sem arte e cultura, que está em cada um da gente, né? Está nos nossos poros, é o que a gente veste, o que a gente come. Exato. É o que nos torna gente, de fato. Professor, e o senhor? Eita,
Eu acho que eu sou um pouquinho mais vivido aqui, né, pelo tempo, mas pelo que eu posso me recordar, eu me interessei pelo teatro inicialmente, ainda depois do Redentorista, também fiz Redentorista, né? Eu nem sabia, Fiz, coincidência. sim. Acho que eu terminei um pouquinho, Foi, lembrei pouquinho disso antes agora. Olha Faz aí. tanto Vitor tempo, Hugo, gente. nosso colega em comum. Lembrei agora, muito Exatamente. A tempo. cultura unindo Então, pessoas, mais uma vez. Eu fiz Redentorista e depois de fazer também engenharia, e depois eu tive uma mudança radical na minha vida, que eu saí da engenharia e fui para psicologia. E desde muito sempre que eu tinha assim, uma inclinação, eu frequentava muito cinema, teatro, eu gostava da cultura, como espectador. E um dia eu decidi, através de Lúcia Cabral, uma colega do teatro, me levou para o teatro, né? E me iniciou no teatro. Fiz alguns trabalhos no teatro, mas naquele momento eu percebia já como havia uma carência dessa pessoa da produção. Então, os espetáculos de teatro daquela época, dos anos 80 para 90, era tudo meio improvisado, não tinha um produtor. Quem fazia a produção era o próprio elenco. Uhum. E aí eu percebi isso, inclusive com o Nivaldo Rodrigues, na época, era um colega, e nós criamos uma produtora para fazer produção de espetáculo de teatro. Então a gente ia atrás de patrocínio e tentou produzir muitos espetáculos daquela época. Então eu me iniciei aí, né? Então durante esse tempo todo eu fui fui entendendo a necessidade de ter também esse profissional, né? E é tanto que recentemente eu me considero de fato um produtor cultural com um viés muito forte nessa área, mas atuei também como ator em alguns espetáculos, mas depois decidi seguir a carreira de produção cultural, mas o vírusinho do teatro, da arte, nunca sai de você, e eu lembro que eu comecei a pensar recentemente sobre a possibilidade de voltar ao palco, e eu fiz, não sei se alguém acompanhou aqui, mas eu decidi entrar por um caminho de stand-up comedy, então eu já fiz 4 stand-ups comedy. Estou com Que massa, professor. um novo na escrita para tentar voltar ao palco, para me realizar também enquanto uma figura do palco, uma pessoa do palco. Então, minha história está marcada por essa relação muito com o teatro, desde o início. Claro que hoje a gente trafega por várias modalidades de arte, mas eu reconheço que o teatro foi meu caminho para entrar nessa vereda da cultura. E recentemente, como eu tinha falado antes, eu estou na direção do Museu dos Três Pandeiros e sou professor da universidade e estou lá na direção. E esses últimos 4 anos têm sido, de fato, de grande realização como pessoa, como artista, porque, de fato, eu estou tendo a oportunidade de viabilizar um conjunto de ações culturais e artísticas naquele espaço. Então, eu termino também conseguindo me realizar um pouco, né, viabilizando, de fato, essas ações importantes. Então, acho que minha história, eu não me vejo fora da cultura e da arte, desde depois do Redentorista, depois da minha adolescência. E eu lembro de um fato muito engraçado que eu preciso contar. Fica à vontade. Eu fui um estudante no Redentorista muito tímido, muito quieto. Eu era aluno mediano. Não fui um aluno excepcional, inteligente, não. Nem fui um aluno ruim, foi um aluno mediano. Porque Redentorista, para muita gente que nunca ouviu falar, porque já faz um tempinho que fechou, era escola técnica com técnico em eletrônica e telecomunicação. Não era o ensino médio. A gente saía do Fundamental 2 e entrava para fazer. E era bem difícil. Era um curso que era... Tinha seleção para entrar. Manhã e tarde tinha seleção para entrar. Quando ele está dizendo assim, que não era um aluno, isso, para entrar já era difícil, entendeu? E permanecer também. Então, eu lembro que eu fui um aluno mediano, assim, não era aluno de destaque, um aluno muito quieto, muito na minha, muito tímido também à época. E eu lembro que quando eu fiz o primeiro espetáculo com Lúcia Cabral, que foi um espetáculo Alzira Pau, era um texto de Antônio Pivá, e a gente fazia eu fazia o vendedor de consórcio, ela fazia a senhora aposentada que ia receber esse vendedor. Era uma história bem interessante. Alzira Pau. E eu lembro que na plateia tinha umas 10 pessoas do Redentorista, da minha época. E terminou a peça, as pessoas entraram no camarim e disseram: nós viemos aqui de fato para saber se era você mesmo. Eu não acreditava. Porque a gente não acreditava que seria você que estava no palco. Né? E o teatro foi meu grande libertador, meu grande... aquele que me permitiu ser a pessoa que eu sou hoje. Eu acho que o teatro foi um divisor de água na minha vida, porque me permitiu essa coisa de falar, de sair desse lugar do medo, da timidez. Eu acho que o teatro tem essa importância na minha vida. Perfeito. Cecília? Eu tô dando meus primeiros passinhos, né? Eu comecei na arte, na cultura muito nova, com meus 12 anos de idade. Inclusive, era num grupo que é da UEPB, que é o Acauã da Serra, que é um grupo de dança aqui em Campina.
E foi ali que eu me inseri no mundo da arte, no mundo da dança, nos palcos de teatro, nos primeiros espetáculos, ver o teatro lotado. E a partir do grupo, né, a partir dos meus primeiros passinhos ali como dançarina, eu fui conhecendo outros grupos na cidade, então eu já passei por alguns grupos de dança. E aí, entrei também nos grupos percussivos, né, são 3 grupos de maracatu que tem aqui na cidade. Então, meu início ali na trajetória foi mais na cultura popular mesmo, como dançarina, como percussionista. E de uns 4 anos para cá foi que eu já comecei a realmente produzir, né, as atividades com o Matulão, que eu e Matheus, né, que é o cofundador também, fundou o Matulão como um ponto de cultura para abraçar todas as expressões que a gente trabalhava, né? Então, tinha o maracatu, tinha a dança, tinha a cultura underground também, o rock. Então, a gente fez nessa ideia. Então, são de 3 anos para cá que eu tô mais como produtora. Mas eu comecei, de fato, como dançarina, como percussionista ali, dando os meus primeiros pequenos passos. E é isso. Para mim é uma felicidade muito grande estar com vocês aqui na mesa. É tão bom essas trocas, não tem essa de quem é mais ou menos. Acho que cada um Isso, tem sua eu acho que importância. Não é de mais ou menos, mas é de reconhecer a trajetória, né? Porque são anos trabalhando, são anos fazendo, são anos contribuindo para a cultura. E ter a oportunidade de trocar, assim, essa experiência é muito boa, porque nos dá o gás de continuar, né? São pequenos passos, são poucos anos produzindo, mas para quem trabalha com cultura, para quem sobrevive da cultura, sabe que é muito difícil e às vezes a gente tem vontade de desistir mesmo. E aí, ter pessoas que a gente olha e faz, poxa, tá há tantos anos na cultura, tá há tantos anos fazendo isso, então dá certo, sabe? Ter essas trocas faz com que a gente tenha vontade de continuar. Gente com brilho no olho ainda, como você disse, tá chegando assim, e que venha muito mais. Porque quando o Pereira disse que entrou com produção, eu também, é porque às vezes não tinha quem fizesse, e aí você vai aprendendo como. Eu não cheguei a cursar, na Bahia tem mestrado na área de produção cultural. Hoje a gente tem mais, academicamente falando, tem mais opções, mas não é algo que alguém diz assim, eu vou seguir a carreira de produtor cultural. Normalmente você está na arte porque está com alguém que já faz, ou você é dançarina ou é ator. Eu geralmente não sou dos sente palcos. Uma carência ali de algum canto e aí faz, eu acho que eu posso virar essa chave, eu acho tem que eu uma posso lacuna mudar aqui que eu vou preencher, né? Eu acho que e eu um posso registro mudar isso muito aqui. importante sobre, claro, eu estou me detendo ao teatro, mas serviria para qualquer outra área, é que a gente às vezes acha que quem aparece, quem está em cena é mais importante. E em um grupo de teatro, uma companhia, não é assim. Então, todas as pessoas que fazem parte de uma companhia de teatro, por exemplo, desde a pessoa que limpa o camarim até o ator que está em trabalho de cena, formiguinha, né? todas as pessoas são importantes. Então, o trabalho de todo mundo. Então, não é porque o ator... Você vê, por exemplo, na televisão, uma artista lá na cena da novela, você acha que é só ele. Não. Por trás existe toda uma equipe importante. Então, o produtor cultural, os técnicos que fazem a luz, a iluminação, precisam também estar junto desse grupo para o trabalho ser legal. Então, todos nós que estamos no cenário somos importantes para que o resultado final seja um resultado bom. E ver Cecília realmente, de fato, olhar assim. É bom. Eu já vi no Batuque Mulher, eu estava tentando no Baque lembrar. Mulher. Baque Mulher. Isso. Lá numa apresentação, acho que foi no CAC, se eu não me engano. Isso. Eu lembro demais, agora eu estava lembrando. Então é isso, acho que a gente, na arte e cultura, estamos todos no mesmo nível, na verdade. Todo mundo está junto, dando as mãos para fazer o melhor. Perfeito. Passado esse momento de apresentação, a gente chega ao ponto principal desse episódio, que é desmistificar e tornar acessível para que as pessoas entendam o que são as leis de fomento à cultura. Então, a gente fala de uma forma bem acessível agora. Eu queria que vocês explicassem o que são as leis de fomento à cultura. Eu começaria dizendo uma coisa que eu acho muito importante. Primeiro, dizer que elas são essenciais. Eu acho que a gente não tem mais como imaginar um governo futuro que não dê conta de continuar essa política. Ela é fundamental, porque hoje a gente tem no país todo o recurso circulando e atividades acontecendo o tempo todo. Elas têm uma função social, na minha visão, fantástica, porque elas permitem que todas as pessoas que trabalham com cultura e com arte tenham acesso. Claro que entre outras questões de como ter acesso, a questão de que eu acho que a necessidade de uma formação técnica para você, de fato, competir de igualdade nos editais, né? Tem pessoas que não têm uma formação técnica, precisa de auxílio. O próprio governo também precisa criar, o Estado da Paraíba já fez isso, tem os birôs, né, de orientações de projetos, e você precisa dominar, ou você, alguém que está contigo, dominar como usar essas ferramentas e ter uma boa proposta, porque com certeza, tendo uma boa proposta, ela será aprovada e você terá recursos para executar. Nesses últimos
Esses últimos 2 anos aqui em Campina, por exemplo, pegar como exemplo, a gente teve quantas atividades culturais acontecendo, né, Mazile? Ainda bem, Quantos né? eventos acontecendo, não só de teatro, de Audiblan, dança, Paulo Audiblan. Gustavo, a gente tem os resultados Então, aí. você tem resultados assim fantásticos. Então, penso que o que a gente poderia estar também falando sobre a lei é isso, as leis, sobre a criação de espaços outros para formar pessoas, para acessar melhor os editais e também cada vez mais descentralizar. Ainda acho que a grande parte dos recursos ainda circula nas grandes cidades, nos grandes centros. Eu acho que A gente precisa vai falar sobre pensar sobre isso também. Eu queria só falar da realidade um pouquinho da Paraíba, né? A gente tem o FIC, o Fundo de Incentivo à Cultura, que é da Lei Augusto dos Anjos, que é do estado da Paraíba. Campina Grande teve uma lei criada, eu não sei como é que está ultimamente essa questão do desembolso, eu não tenho ouvido falar num edital específico, que é a Lei Evandro Barros, que era o FUMU, que virou FUMI, que é o Fundo Municipal de Cultura. No primeiro edital que teve há muitos anos, eu tive 3 projetos aprovados, acho que era R$5.000, o valor total era mínimo, assim, dava para pagar um pouquinho das despesas de logística. Mas, assim, existia a lei, eu digo, esse aqui é o primeiro, depois a gente vai ter algo mais. Teve 2 editais e nunca mais ouvi falar. O FIC tem alguns anos já que existe, eu conheci enquanto produtora, tive Inferno, que foi uma peça que tinha 2 atos, eram 3 cenários em vários ambientes, com muita dedicação profissional de mais de 1 ano, e a gente conseguiu pagar para o preparador técnico de dança, o outro do elenco. A gente teve um edital que, naquela época, a gente conseguiu ter as funções muito bem definidas e remuneradas devidamente para o contexto paraibano. De lá para cá, a gente teve a Audiblan, né, na época da pandemia, e a Paulo Gustavo, que a Paulo Gustavo foi específica. A Audiblan será por 5 anos. E aí são verbas federais que estão movimentando os cenários nas secretarias de cultura municipais da Paraíba e no Brasil inteiro, como a Secretaria Estadual também recebe recurso. É preciso que os governos estaduais e municipais também tenham esse desembolso, que tenham as suas leis, tem que ter lá a Secretaria de Cultura, o fundo, e tem que ter o recurso para isso aí. No Sistema Nacional de Cultura está previsto tudo isso. Quando foi dito aqui assim, porque fica tudo muito concentrado ainda, a gente diz assim, é no sul do país, ou no sudeste, ou no eixo Rio-São Paulo. Nem é eixo Rio-São Paulo, são alguns escritórios do Rio e alguns escritórios de São Paulo. Existe uma PEC, lá em 2010, na Conferência de Cultura, a 3ª Conferência Nacional de Cultura, em Brasília, eu estava representando a Secretaria de Cultura, juntamente com o Chico César e vários outros delegados aqui da Paraíba, e tinha uma PEC, que era a PEC 150, que era, não sei se já mudou, como é que está isso, era de um senador Eugênio de Pernambuco, que era para fazer com que a Rouanet fosse mais democrática, que ela chegasse de uma forma melhor. Não é ser contra o Cirque du Soleil ou algum outro artista já mais renomado, tem esse direito também, mas que tivesse como se fossem cotas mesmo para o estreante, o que nunca teve um projeto aprovado, como também ter para projetos de pequeno, médio e grande porte em cidades que também não são contempladas com muita frequência. Então, a gente teve recentemente um edital da Rouanet Nordeste e tem outros editais da lei do audiovisual, que é do FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que lançou editais para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Tem cotas, ele abre às vezes para o Brasil inteiro, mas quem é dessas regiões vai ter uma pontuação maior. Como a gente também tem as ações afirmativas, que isso se aplicou a Paulo Gustavo e Audiblan. Ações afirmativas, a gente tem um percentual, umas cotas para os ciganos, os refugiados, vítimas de acidentes de desastres naturais, para LGBTQIAPN+, para negros, pretos, pardos, PCD. Então, isso está fazendo com que se abra mais o mercado para grupos que sempre foram minorizados, nem que são minorias, que são minorizados. E aí, eu acho que isso tem que ser uma política de cultura permanente, uma política pública, não que fique dependendo só de um edital da Paulo Gustavo, da Audiblan, que são muito bem-vindos. A gente teve esses resultados, como Pereira falou há pouco, que dá uma movimentada na cena paraibana, gente que nunca conseguiu. Eu acho que o próprio Matulão ou o Baque Mulher pode ter sido contemplado em algum momento, como eu também tive projetos aprovados na área do audiovisual e outros colegas também já conseguiram colocar seus espetáculos e seus filmes para serem vistos para o grande público ou em festivais.
mas é preciso que seja uma política pública permanente. Um exemplo disso é o PRIMA, que é o Programa de Inclusão através da Música e da Arte. Não que a música não seja arte, mas é porque ficaria melhor a sílaba assim. Ele tem 13 anos agora, é um programa do governo do estado, e que foi inspirado nas escolas públicas da Venezuela. Todas as escolas lá de ensino fundamental 1 e 2, o equivalente para a gente aqui, tinha orquestras e coros funcionando. E aqui a gente já tem 17 polos com orquestras e esses corais também, que foi preferencialmente colocado em regiões de maior risco, onde aquelas crianças e adolescentes teriam maior probabilidade de se envolver com o tráfico, de deixar a escola, onde não seria o IDH, mas os índices de desenvolvimento seriam menores. E isso transforma para melhor a vida dessas pessoas muito, não é só do aluno, é da família. E eu fico super feliz que isso foi implementado lá, quando eu estava com o Chico na Secult, lá em 2011. E aí, depois de um tempo, virou política pública, porque passou na Assembleia do Estado, independente de quem seja o secretário, o governador, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, se quiser tirar, deixar de existir o programa, vai ter que passar pela Assembleia novamente. Então, a gente precisa que tenha também no Legislativo pessoas que queiram fazer com que as políticas sejam implementadas, para poder, no Poder Executivo e para a sociedade civil, isso funcionar melhor. Perfeito. Já que vocês tocaram nesses pontos, eu queria esmiuçar ainda mais sobre essas leis. A gente sabe que existem muitas fake news em torno. Tem gente que questiona de onde é que vem o dinheiro. Tem gente que diz, como o professor bem falou, que produtores menores são menos beneficiados do que grandes produtores. E vocês estão lá dentro e vocês vivem tudo isso na pele. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é essa experiência. Então, me sinto muito contemplada com a palavra do professor, porque essas leis, esses recursos que vieram, realmente, de fato, movimentaram bastante a cidade. E, assim, tem, sim, uma diferença de grandes produtores e pequenos produtores, mas eu não acho que isso que interfira diretamente, sabe? E aí, como é que eu posso explicar com melhores palavras? Porque o acesso está muito mais facilitado agora. Isso aí é a minha visão, vocês que já são mais de dentro há mais tempo, me corrijam se eu estiver errada. O acesso está muito mais facilitado agora, sim, claro. Mas ainda tem produtores, ainda tem artistas, ainda tem fazedores culturais que não são contemplados. E não conseguem ser contemplados justamente porque não tem esse preparo, né? Não tem esse acesso direto. Mas aí o trabalho que o MINC está fazendo agora com os agentes territoriais culturais está facilitando muito mais esse acesso, está facilitando muito mais que os fazedores de cultura, que não são produtores, que não são grandes produtores, sim, que não têm muito nome, consigam entender que aquela grana é para eles também, né? Que aquele dinheiro que está vindo é para continuar fomentando aquele trabalho que eles fazem. Então é muito importante a gente conhecer e se articular, né? E não ficar se recuando, dizendo, não vou ser contemplada, esse não é para mim, porque eu não sou grande, eu não consigo. Esse pensamento mais afasta a gente do que nos aproxima do que é nosso, de fato. Essa é a minha visão, assim, do que acontece na cena, assim, estando de dentro, fazendo de dentro. A fala de Amazílio me fez pensar que sempre existiram formas de financiamento da cultura e da arte, né? Então, se a gente pensar na própria Rouanet ou nos próprios editais de audiovisual, né? Existem vários, eu vejo várias produções nas TVs, tanto abertas e fechadas, de audiovisual produzidos com recursos do governo federal. Essas leis todas que surgiram recentemente, a Paulo Gustavo, a própria política de Aldir Blanc, né? Que virou agora uma política nacional PNAB, que é uma política que engloba vários editais. Então, assim, eu penso que, para quem não tem essa compreensão, dizer que são recursos públicos, destinados para todos os segmentos, né? Inclusive os editais. Eu reconheço que as modalidades que eles apresentam hoje são bem mais variadas do que, por exemplo, na época do FIC. O FIC era muito claro, circo, teatro. Sim. E muito as PNABs, por exemplo, tem assim, artes integradas, que você pode pensar, por exemplo, numa exposição junto com atividade cultural. Você pode pensar em produzir uma peça com outra ação cultural. Então, eu acho que isso é um avanço grande, e pensar que são recursos públicos, que a gente precisa ter igualdade para competir. Por exemplo, os 2 projetos que eu executei recentemente, um na Paulo Gustavo do Estado e na outra de Campina Grande, foram todos voltados para a escola. E a gente tem pontuação extra quando pensa numa atividade cultural para a escola. Uhum. Por quê? Porque a arte não pode estar dissociada da questão social também. Então, acho que esse é um outro grande gancho também importante de pensar que
há impactos na sociedade dessas ações todas. E uma coisa também que eu vejo assim como Cecília colocou, uma coisa para pensar, para melhorar, é que, por exemplo, recentemente eu conheço algumas pessoas em Campina, né, alguns grupos, por exemplo, que ficaram tão especializados em fazer editais, que eu conheço um grupo, por exemplo, que foi aprovado em 4 editais. E tem grupos que eu não consigo aprovação em nenhum edital. É o jogo, faz parte do jogo democrático. Mas eu acho que tem que ter mecanismo de melhor organizar essas questões, porque senão você vai estar dando um grande incentivo a determinado grupo e outros que precisariam não tem. E às vezes não tem porque não teve uma pessoa para assessorar, não teve alguém para dar um suporte, não compreendeu direito o edital, etc. Então, se eu pudesse dar uma dica, era que a gente pudesse pensar, quem está na construção das leis de fomento, pudesse pensar também em alternativas de contemplar que ela dá um suporte para que determinados grupos, artistas ou produtores, tivessem acesso também aos recursos. Aí você falou um pouquinho dos birôs culturais, né? O IFPB foi sede, Isso. Ele está espalhado do litoral ao sertão, literalmente, e passando pelo Brejo, Agreste, né? E tinha como polo, cada IF tinha disponibilidade, acho que em horário comercial, Isso. por muito tempo, enquanto os editais ficaram abertos de gente para assessorar, porque tem o Dona Teca do Coco, o seu Zé do Cavalo Marinho, alguém que é do Cordel. Essa pessoa não tem que saber fazer um edital. Ela precisa de alguém que produza, que dê a oportunidade. O edital está aberto, está mais democrático, mas tem que ter alguém, às vezes, que pegue na mão mesmo. A gente não fica, uma vez, queria fazer inscrição oral, mas é muito difícil pela questão burocrática de como você vai comprovar, como é que vai ser a prestação de contas. Tem umas amarrações ainda, porque tem a ver com a questão orçamentária, financeira, que as leis exigem que seja em um formato. Então, democratizar também tem a ver com toda essa outra questão, porque é recurso público e ele tem que ter charracho. Você tem que saber de onde ele saiu até o desembolso dele, até a prestação de contas. Né? Quando tem a história assim, tem muita conversa sobre a Rouanet, sobre isso. Rouanet é a mais conhecida, né? Eu até sei quem é a Adriana Rouanet, que é a filha dele, que a família estava um tempo sem querer que a lei continuasse com o nome do pai, porque onde eles chegavam, eles eram desrespeitados muitas vezes, porque as pessoas não têm o conhecimento de que é um recurso que já existe, que vai ser pago ao governo federal, né, 4%, 6% daquele valor total de uma empresa que tem lucro real, não é presumido, é uma empresa grande, que ela tem que pagar necessariamente aquele imposto e que quem está do outro lado da ponta tem que fazer o projeto, tem que ser aprovado no MINC, depois você tem que captar esse projeto. É tanto não, é tanto chá de cadeira, são tantas horas, como a Cecília disse, tem hora que dá vontade de desistir, porque tem hora que você diz assim, parece que eu estou fazendo algo que é quase impossível. Não vai aprovar nunca. Eu estou com vários projetos aprovados agora para captar. E não é fácil, assim, dá vontade, tem hora que dá... E tem toda uma equipe envolvida. Quando você vai fazer o projeto, tem que colocar a água, o microfone, o cabo, a energia, a alocação do espaço, o figurino, a logística de transporte, o cachê de cada pessoa, até a estreia, o contador, o jurídico, tudo tem, assim, se eu não colocar o kit de primeiros socorros, vai sair do bolso de alguém, porque vai precisar e depois eu não posso ficar simplesmente mudando aleatoriamente. Tem uma seriedade muito grande. Então, nessa questão falei dos IFs, que tenha mais birôs culturais, que a gente tenha mais gente lá na ponta, que seja a ponte para que essas pessoas que estão de fora, mesmo com editais muito democráticos, que elas consigam fazer com que os projetos sejam bem inscritos. Eu estou falando isso, eu fui parecerista quando teve o edital da Paulo Gustavo aqui. Eu não fui parecerista de projetos em Campina Grande de João Pessoa, porque pela minha área de atuação, eu trabalhei com muita gente aqui, então eu ficaria sob suspeição, não era legal. Mas eu avaliei projetos de todas as outras regiões. E tinha projetos muito interessantes, por exemplo, envolvendo o pessoal cigano, que já é uma ação afirmativa. A ideia, projeto interessante, não. A ideia era muito interessante. Mas tinha áreas que estavam completamente em branco. E aí não tem como, porque deixou de preencher alguns itens lá, você zera naquele item lá. Então, você diz, como... Eu, quando estava viajando pelo estado, conhecendo muitas ações culturais pela Secult, eu sei que tem um projeto, um trabalho interessante desenvolvido há décadas com gente muito boa, mas aquilo não estava representado no papel. Eu sei daquela realidade porque eu estive lá e sabia. Mas não dava, eu era parecerista, não era a pessoa que estava no birô, que, de repente, essas pessoas não procuraram o auxílio que poderia ter tido, né? É um jogo, né? Como isso que falou, gera, assim, de repente, o que Paloma queria colocar, que é a questão das pessoas acharem que a lei não funciona, que não é
não é correta, e não é isso. Eu acho que passa por essa questão que mais ele coloca, da questão do projeto. Por exemplo, você tem uma pessoa que tem 20, 30 anos de atividade cultural, é um mestre das artes consagrado, reconhecido, mas ele realmente não tem como ele organizar e apresentar uma proposta de um projeto dentro das condições da lei. É necessário que um produtor, alguém, possa fazer isso, senão fica parecendo... Era nesse ponto que eu queria chegar também, para a gente colocar em pratos limpos essas etapas. Como é que seu Zé do Cavalo Marinho fica sabendo que existe uma lei que ele pode participar, o que é que ele tem que fazer, quem ele tem que procurar, como é que começa? Agora está muito mais acessível as informações, né? Assim, está muito mais fácil a comunicação. Eu sinto que está muito mais fácil a comunicação com os órgãos estaduais e municipais, de entender as leis que estão ativas. E aí esse contato, como a Mazília estava falando, esse contato vai ser com os comitês, vai ser com os gabinetes, vai ser com quem está mais na ponta para informar. E muitas associações, ultimamente, felizmente está mais organizada, a sociedade civil está mais organizada. Né? Tá muito mais. Por exemplo, existe a Associação do Artesanato da Paraíba, aquela do Salão do Artesanato. Sim. É um grupo extremamente organizado. Então, eles estão contemplados em quase todos os editais que tem a parte do artesanato. Por quê? Porque existe um grupo já organizado que dá assessoria para que eles possam apresentar as propostas dentro das condições dos editais. Então, penso que é isso. Eu acho que a gente teria que ter mais estratégia, porque, de fato, quem está nas grandes cidades até é mais fácil, né, Cecília? Ou seja, a gente tem mais acesso, mais contato. Por exemplo, quando é lançado o edital, a gente sabe rapidinho aqui. Aí, quando fala na cidade, a gente coloca Campina Grande como centro de radiação do universo, como diz Braulio Tavares. Chega no celular, faz aí, então edital. E os amigos compartilham com a gente, assim, eu acho tem ótimo. Tem os grupos, né, que a gente tem. Mas vamos pensar em alguém que está lá numa cidadezinha afastada do sertão. Então, assim, existe talvez uma dificuldade de ter esse acesso rápido, mas eu penso que as secretarias municipais é um local interessante para fazer esse trabalho junto no município. As associações também podem encampar essa atividade de dar conta dos editais, ver quais são os possíveis para aqueles grupos, aqueles artistas e dar essa assessoria para que eles possam, de fato, competir de igual que com pessoas os como Isabela Loca, se ela tivesse aqui hoje, sem as pessoas que assessoraram, ou como as ceguinhas de Campina Grande, se não tivesse os produtores, elas iam ficar, iam passar que a gente não ia perceber, só quem estivesse muito próximo, né? Elas tiveram um alcance, porque teve alguém que percebeu, que produziu e foi lá. E quantas como essas pessoas não existem que ainda estão invisibilizadas? Né? Agora eu sinto muito mais esse movimento, assim, de ir atrás de quem realmente faz, né? E aí, falando da cultura popular, assim, eu sinto muito mais esse movimento de produtores viabilizando o acesso para que os mestres e mestras alcancem esses editais. Mas é importante também a gente... ter um senso nisso, né? Como o professor estava falando, tem alguns grupos que aprovam 3, 4 projetos no mesmo edital. E tem pessoas que vão lá atrás dos mestres e mestras para captar aquele recurso e não necessariamente chegam até eles. Então, a gente precisa ter esse senso, esse olhar político. Essa questão eu nem queria tocar, porque eu acho que ela é bem delicada, porque envolve nossos colegas, é delicado, né? mas eu acho que a gente precisa falar, assim, porque... porque se a gente ficar só guardando o que é delicado, a gente nunca coloca assim para fora, de fato. Existem grupos em Campina, por exemplo, que você olha assim com alto padrão hoje, porque conseguiu, de fato, muitos recursos de vários editais foram contemplados. Porque, de fato, desenvolveram a capacidade de acessar os recursos. E outros não. Eu acho que isso, de fato, precisa ser pensado também, né? Ou seja, resolver um pouco isso e fazer com que os que nunca tiveram tenham a oportunidade de ter, até para poder competir depois e se desenvolver também diante dos outros grupos. Eu acho que são muitas camadas nisso aí, né? Porque para aprovar um projeto precisa ter uma boa escrita. E aí, quem está avaliando ali vai olhar se o projeto está coerente, tudo certinho e tal. Mas não necessariamente vai a fundo para conhecer o grupo, para conhecer as atividades que estão realizando. Então, sim, é um jogo. Vai ter pessoas mais espertas que vão captar mais. Como eu estava do outro lado da mesa, deixa eu falar um pouquinho sobre parcerista. Como eu sempre estava do outro lado escrevendo projetos, mas quando eu estava na Secult, eu fazia parte da CETAP, que é a Comissão Técnica de Análise de Projetos do FIC. E aí a gente lançava o edital e a gente também avaliava. Tinha outros membros pareceristas lá. E aí depois eu fiquei como parecerista tanto do FestCine, que é o Festival de Cinemas da Paraíba, que é com verba também estadual, da CAGEPA, e aí era para selecionar festivais de cinema, que os festivais a gente termina conhecendo, sabe como funciona melhor. Quando vem projetos desse que veio da Paulo Gustavo, era a primeira vez, foi o único, né? Então, era de todas as áreas, eu não estava avaliando só audiovisual. Então, você vai avaliar da literatura, do cavalo marinho, do audiovisual, do circo, de várias áreas.
Então, a ideia é começar e tem as redes sociais, você olha assim, tem um projeto, às vezes está muito bem escrito. Mas aí você diz, e será que funciona bem? Porque tem, às vezes, alguém que faz muito bem, mas não necessariamente aquele resultado vai ser o melhor para aquela região. Como tem uma verba para cada regional e tantos por cidade, a gente tentava ver o que é que vai movimentar mais, para não ficar toda a verba concentrada numa região e outras desassistidas. Então, uma estratégia era tentar falar com quem era da cidade, como é que é esse pessoal, como é que trabalha, e como é que foi o último espetáculo. Né? Tinha, o tempo era exíguo. Realmente tinha procedência, né? Para saber, porque às vezes tem uma escrita maravilhosa, não necessariamente quer dizer que seja que o melhor. Né? Fazendo, de fato, aquilo que está escrito, né? Mas quanto a essa questão de pareceristas, de projetos, você diz 4 pessoas com o mesmo projeto. Na lei do audiovisual, tem, por exemplo, se eu quiser escrever agora no CNPJ da minha produtora um projeto para a lei do audiovisual. Se eu já tiver um outro em andamento, porque demora muito tempo assim, de ser aprovado, e tem várias etapas da defesa oral, contemplado para o benefício direto, que não é para eu ir captar, é para receber o dinheiro do MINC. Tem um que está nessa fase, que é o Geração Mestra, que é sobre os mestres das artes, com base na Lei Canhoto da Paraíba, que é uma lei estadual, que é como se fosse uma academia paraibana de letras e música, tem para mestres da cultura. Então, tem tantas cadeiras, e aí aqueles mestres que estão lá, Baixinho do Pandeiro, Benedito do Rojão, do Duta, seu regional, tem várias pessoas que eles deram uma contribuição muito grande, e aí chega uma hora da vida que a mãe já nem produz mais tanto, que não está no auge, então tem uma ajuda financeira de um salário mínimo um pouco mais, que até o final da vida. Quando aquele mestre vai embora, aquela cadeira, aquela vaga vai para um outro. E aí tem tanta gente que não tem noção de quantos mestres a gente tem. Eu fiquei impressionada a gente fazendo a pesquisa para esse projeto, que chama de Geração Mestra Paraíba. E esse aí passou no edital do audiovisual, são vários, acho que em março a gente terminou de escrever, em fevereiro, por aí. E ainda está na etapa, a gente está com nota muito boa, 9.13, está contemplado lá. Mas a gente não sabe quando é que vai sair esse recurso, eles pedem os dados da conta, tem que abrir, tem toda aquela questão lá. Mas assim, se eu quiser escrever um outro projeto com esse CNPJ, se eu tiver um no desembolso, dependendo do que for, eu não vou ter direito a vários. Isso é democrático, para que o recurso não fique concentrado. Então, acho que isso é bom que seja também para vários editais. Não que eu não possa ter, isso aí é uma série de 8 episódios que é para TV, é para streaming. Esse aí a gente teve que conseguir carta de aceite. A TV tem que pagar uma contrapartida. Então, por isso que eu estou dizendo, é muito sério. Ninguém faz um negócio desse e é de qualquer jeito. Você vai ter que prestar contas e apresentar o produto. Então, nesse caso aí, essa é uma série. Por esse mesmo CNPJ dessa produtora, eu posso inscrever um longa, eu posso escrever curta. E uma coisa para desmistificar, Rouanet não financia longa, como ainda estou aqui, ou agente secreto, não é verba de Rouanet. Rouanet não patrocina longa. Rouanet é para festivais de cinema, é para curtas, mas para longa não. Todo mundo diz assim, estão mamando nas tetas do governo, olha o dinheiro da Rouanet, olha o nosso imposto ali. Não é, né? E mesmo que fosse, é aquela verba daquele dinheiro público que está ali, como a gente tem a verba para o SUS, como a gente tem a verba para a segurança pública, para o transporte, e deixar claro que a verba da comunicação, do transporte, da segurança, ela não tem a ver com a rubrica específica da cultura. Quando você vê, às vezes, assim, tem aquele filme, ou aquele festival, ou aquele espetáculo de teatro ou de circo, aquele dinheiro, aquela verba que foi usada, o recurso público para ali, ele não deixou de ser usado para a saúde. A verba da saúde é outra. Tem um percentual, acho que de 25% ou 27% destinado exclusivamente para a saúde, e outro para a educação, que estados e municípios têm que executar. Uma rubrica, um valor, não tem a ver com o outro. São dotações orçamentárias diferentes. É importante que a população entenda que uma ação na área de saúde, de transporte, de segurança não está deixando de ser feita porque tem recurso público sendo usado na área da cultura. Em relação ao financeiro, que era o que a gente estava falando agora, como é que acontece essa fiscalização na prática? Como é que vocês prestam contas? Tudo tem a ver com o projeto que foi feito, né? Então, lá no projeto tem as etapas de desenvolvimento do projeto, pré-produção, produção, aí tem a parte de finalização, que ainda tem a parte de prestação de contas. Está tudo minuciosamente detalhado. Então, tudo que está lá tem que ter recibo, tem que ter nota, assinatura,
Não pode fugir. Se tem alguma coisa que vai ser mudada durante o feitio do projeto, tem que ser enviado, autorizado para poder mudar. Você não pode, mudei aqui, eu tinha 30 mil para alocação de veículos ou para logística e agora eu vou passar essa verba para hospedagem porque a gente decidiu que não vai ficar mais no bate e volta, não vai ficar indo voltando, vai ficar todo mundo hospedado aqui. Eu não posso simplesmente fazer isso e pode fazer comunicando. Desde que seja autorizado, né? Pedindo autorização tem que solicitar autorização da coordenação do edital para que você possa mudar de rubrica. Mas é possível, mas não é uma vontade do produtor. E tem até os limites de remanejamento também. Você não pode também sair mudando porque você aprovou naquele formato. Porque tem a cadeia da economia criativa. Quando você está fazendo um projeto lá, a gente movimenta o vendedor da pipoca na estreia, o lançamento ou na apresentação, a pessoa que vende o figurino, a costureira, o maquiador, a pessoa do som. É muita gente trabalhando, né? Então, seja no teatro, no audiovisual, são cadeias aqui que estão de pessoas envolvidas com suas equipes. Então, tem a equipe do áudio, da fotografia, da arte, o platô, a preparação de elenco, a pessoa da pós-produção, da edição. É muita gente, não é algo que você trabalha sozinho. Então, todas as pessoas envolvidas no feitio do projeto tem lá uma carta. Porque eu não vou dizer assim, vou fazer aqui um filme e Fernanda Montenegro vai ser a minha atriz principal. Ela está sabendo disso? Eu vou lançar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu estou com a pauta do teatro dizendo que eu vou estar lá. Então, tudo isso tem que ser documentado. E tudo isso documentado, tem os aceites de cada um, tem dizendo que ele aceita participar, recebendo o cachê de tanto, ou se ele não vai receber, ele tem que dizer que é voluntário. Se é um texto, o autor, o dramaturgo tem que autorizar, tem algumas autorizações que têm que ser registradas em cartório. Roteiros de filme a gente registra na Biblioteca Nacional, tem que ter um registro já com a identificação lá. Não é assim, eu vou fazer isso aqui, depois, se eu mudar o roteiro, como é que é? Então, tem que ter um outro registro. Então, tudo é muito detalhado. E tudo documentado também. A gente não pode... o dinheiro caiu na minha conta e vou usar como eu bem entendo. Não é bem assim. Tudo está documentado. A gente, para fazer essas movimentações... E nem é na sua conta que já existia, né? É uma conta específica aberta para o projeto. E também muda a cada edital, né? Porque cada edital pede uma prestação diferente. Sim. Então, desde a entrega do produto final, por exemplo, o Traga, que foi um festival que a gente realizou esse ano, o edital pedia a comprovação de relatório de atividade, né? Então, a comprovação, a prestação de conta, ela se dá de acordo com o edital pede também. Mas é muito importante que a gente tenha tudo documentado, tudo alinhado no orçamento. As alterações a gente não pode fazer da nossa cabeça, como ela estava falando, né? E aí cada edital tem a alteração de 20%, 15%, Sim. 10%. Então é muito importante a gente se alinhar a isso também. E não fugir do que a gente está escrevendo, porque acaba ficando incoerente o nosso projeto. Né? E aí, de tantas alterações, a gente vai se perder no caminho. Eu acredito que o princípio é o mesmo da administração pública, ou seja, são recursos públicos, então precisa ter todos os critérios que o público precisa ter, a transparência, a lisura, o bom uso dos recursos públicos. E quando a Mazili fala, por exemplo, de um audiovisual, de um filme, aí é bem tranquilo, porque o produto final é o filme que vai ser exibido, vai ser comercializado na rede nacional, algum canto, na TV, etc. Mas quando você planeja, por exemplo, no meu caso, eu planejei uma ação na escola, né? A arte na escola e depois uma exposição daquela atividade. Então, você precisa ter registro daquela ação aconteceu. Então, eu previa no meu trabalho, no meu projeto, 10 visitas a uma escola, por exemplo. Eu não vou só dizer que eu estive na escola. Eu preciso apresentar documentação que eu estive na escola, do dia, o registro, uma lista de presença, eu preciso ter fotografias. Então, foi um trabalho extremamente longo por isso, porque para prestar conta eu preciso, além do financeiro, dizer as notas, os recibos, tudo que eu executei, o orçamento que eu executei, como eu executei, com saldo, inclusive para devolver, se for o caso. Eu também preciso comprovar o relatório mesmo, relatório não mais o financeiro, mas o relatório mesmo do evento. Final de atividades, eu preciso apresentar todas as comprovações de que, de fato, aquelas ações que estavam planejadas aconteceram. Então, eu penso que, de fato, as leis são importantíssimas, elas cumprem uma função importante de divulgação, de disseminação da cultura e da arte, mas não é um trabalho simples também. Então, quem for se aventurar para se submeter a um edital, pensar que é um trabalho
minucioso, trabalhoso, que exige que você tenha dedicação, tempo para fazer, e sério. Muito porque sério. são recursos Exige públicos. responsabilidade e comprometimento, né? E você não imagine que você vai tapear o pessoal, vai fingir que fez e ficar com dinheiro. Isso não vai acontecer, porque senão você vai ter que provar que fez. E é necessário que faça até para você poder, depois, no futuro, poder concorrer a outros editais. Sim. Se suas contas não forem aprovadas... Tem gente que diz assim, fulano pegou R$1 milhão no projeto. Aí o povo acha que você botou R$1 milhão no bolso. Isso. Né? Assim, aí quando a gente vai esmiuçar o projeto, tanto de gasto, tanto de 100 mil quanto de 1 milhão, às vezes as pessoas olham... quando eu aprovei o meu primeiro projeto no FIC, que foi Inferno, acho que era R$38 mil. Foi em 2000 e a peça estreou acho que em 2005. Você lembra o Circo Chegou com o pessoal de Major Palito? Foi um projeto que eu fiz no FIC também. Foi aprovado 2 versões. O Circo Chegou com a trupe de Major Palito. Aí esse projeto a gente estreou em abril de 2005. Eu comprei com o meu ex-companheiro, que é de teatro também, um apartamento em janeiro de 2003. A gente se mudou em 2005, porque a gente passou 10 anos juntando a grana para comprar o apartamento. Mais 2 anos e meio para reformar o apartamento para se mudar. Foram 12 anos e meio. E aí, R$38 mil de um projeto, as pessoas disseram que a gente comprou o apartamento, imobiliou. Eita. E a peça estava lá, o produto estava lá. E as pessoas viram, quem estava por perto do teatro, 1 ano trabalhando, ensaiando, tudo. Às vezes as pessoas olham assim e dizem assim, alguém comprou o carro, foi para Paris com o dinheiro do projeto. Eu fico olhando assim, eu digo, as pessoas não entendem realmente... Não como sabe da funcionam realidade, os né? editais, a lei, as prestações de contas, que são muito minuciosas. Às vezes não é o trabalho mais difícil, mas é trabalhoso e exige muita responsabilidade. O Traga, esse ano a gente fez com um orçamento de 20 mil e pouco, e foram de artes integradas, né? Então teve cinema, teve música, teve dança, teve oficinas formativas. E aí se faz tudo isso com 20 mil e reais, aí como é que né? se faz tudo isso com 20 mil reais? A recolher. Tudo. As notas e fiscais aí no são final emitidas. a gente olhou assim, respirou e fez... Poxa, como é que a gente conseguiu fazer tudo isso com esse pouco orçamento? Tudo tem que ficar detalhado, porque aí a gente vai comprovar com o relatório de atividades, a gente vai comprovar com o orçamento. Então, tudo que tinha no projeto que a gente escreveu, que ia ter exibição de cinema, que ia ter ações formativas, tudo isso tem que estar no nosso produto final, tudo isso tem que realmente acontecer. Então, sim um trabalho, é muito delicado, é muito importante que tenham pessoas que queiram fazer isso e que tenham a responsabilidade para fazer isso de forma muito bem feita. Porque não é simplesmente escrever um projeto, aprovar, pegar o dinheiro e botar no bolso. Não isso achar, não existe, agora eu vou gente. pegar esse dinheiro, vou comprar uma câmera, Isso não vou fazer o existe. filme e tá tudo certo. Comprar um apartamento. Isso não existe, isso não existe. E aí sim, tem esses burburinhos, né? Mas é muito importante a gente falar sobre isso. Não é assim que funciona. Tudo é muito bem feito, tudo é muito bem trabalhado. A gente tem a lei da tudo transparência, a gente tem a Isso. LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. O governo federal tem vários portais, assim como o governo estadual também tem. É importante que as pessoas vejam, que leiam os diários oficiais. É chato, mas antes de falar qualquer bobagem, você agride as pessoas, né? Gratuitamente. E com as redes sociais, né? Todo mundo tem vez e voz e... tudo fala o que quer na hora que julga quer. e condena, na verdade. E isso é como... E isso não é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Inclusive, tá tendo investigações, inclusive das leis de cultura, dos incentivos que vieram em outros estados. Tá tendo investigações de pessoas que captaram recurso e não entregaram. Ou, não fizeram uso devido. Não fizeram uso devido. Então, isso não cabe a gente, assim, julgar, né? Principalmente na internet. Tem abrir os a órgãos boca de controle aí pra exatamente, isso, né? eles estão trabalhando Cada um na sua justamente pra isso. instância. E o que a gente pode fazer é assegurar do nosso trabalho, né? Nós estamos fazendo isso aqui. O que a gente tem é o que a gente faz. Ponto. Perfeito. Eu queria direcionar agora a pergunta a cada um de vocês sobre os trabalhos que vocês desempenham. Eu vou começar contigo aqui, Cecília. É que um dos pontos mais legais dessas leis é de trazer para o centro expressões culturais que estão muito à margem. E você se envolve em diversas atividades desse tipo. O Traga é um exemplo disso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva. Então, o Traga, ele foi o festival que a gente produziu, a 2ª edição esse ano, que é justamente nessa ideia, né? É colocar em visibilidade as expressões culturais que estão sempre marginalizadas, né? E aí, o maracatu, o rap, o rock, a cena underground como um todo. E aí, ter esses incentivos, ter esse recurso vindo, facilitando, de certa forma, esse movimento é muito importante pra gente. Então, o Traga foi produzido por mim, né? Também com recurso público, mas também teve o Mulheres de Axé, que foi o Bac Mulher que realizou, eu produzindo também. E
É nessa ideia, né? A gente enxerga essas leis, enxerga esses incentivos como forma de colocar à mostra o que já é feito na cidade durante todo o ano. E aí eu falo mais da parte musical, né? Da música, mas também no Traga a gente colocou cinema, a gente colocou dança, a gente colocou ações formativas. Inclusive ações de formação de produção, porque é importante, né? Para a cena, assim, para a cena... Não é só a gente falar, porque são culturas que estão à margem. Não tem espaço, não tem visibilidade, mas a gente precisa dar também caminhos para que essas pessoas se formem, para que essas pessoas consigam, né? Tipo, se eu não tivesse formações, se eu não tivesse ido atrás de fazer oficinas com produtores, de conhecer sobre isso, eu não estaria no lugar que eu estou agora. Então, a ideia do Traga é justamente viabilizar o acesso, né? Facilitar esse acesso, assim, para outros fazedores de cultura, para daqui a uns anos se tornar produtor cultural e continuar na cena, né? Porque é isso, a cena precisa se renovar. Perfeito. Professor Pereira, o senhor tem muitos projetos que têm algo em comum, que é colocar a educação no protagonismo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de onde é que vem essas ideias e qual é o maior cuidado que se tem ao produzir nessa área. Bem, de fato, desde a época do FIC, com o Circo Chegou, que era um grupo de palhaços, uma família, na verdade, de palhaços. O Major Paleta era o pai, tinha 2 filhas que eram palhaças. Já naquele momento, a gente fazia um trabalho o projeto previa uma apresentação de circo com a família e oficinas, né? E sempre com escolas. Então, desde o início que meus projetos têm essa preocupação de se aproximar desse espaço, que é um espaço de formação. Então, a gente precisa pensar que essas pessoas serão futuros ou espectadores ou artistas, então é necessária essa relação. Então, sempre desde o início, eu tenho esse olhar de atrelar as ações culturais e artísticas à educação, à escola. E, recentemente, eu executei 2 projetos, um especificamente também as 2 para a escola, e um primeiro que foi aqui em Campina Grande, da lei anterior a Bilil, foi Paulo Gustavo, em Campina, antes de Bilil, acho que foi isso. A lei anterior, a que foi publicada recentemente. Então, eu fiz uma proposta de projeto de montar um espetáculo, claro, de forma resumida, e esse espetáculo está nas escolas e discutir um tema que, na minha opinião, também como psicólogo que sou, era um tema urgente e da atualidade, que era a questão do suicídio, depressão e suicídio. E nós levamos para 5 escolas da rede municipal de Campina Grande um espetáculo que provocava as crianças sobre esse tema de suicídio, depressão, e no segundo momento a gente fazia um debate, uma palestra, um debate sobre isso. E foi surpreendente porque a gente terminou identificando na própria escola, através das próprias falas, muitas situações de depressão, de tentativa de suicídio na escola. Então, é a arte cumprindo uma função social importante de discutir temas difíceis e complicados. Então, essa foi uma. A outra foi mais no campo artístico mesmo, foi uma outra proposta da Aldir Blanc do Governo do Estado, em que eu fomos para escolas estaduais de Campina Grande, primeiro com atividade de exibição de materiais sobre Campinas, sobre os monumentos históricos de Campina Grande, a cultura de Campina Grande, e depois eles foram sensibilizados a produzirem desenhos e pinturas a partir dessa sensibilização. E no segundo momento eles foram ao museu, a gente montou uma exposição com esse material, eles foram visitar a exposição que eles mesmos construíram. O tempo todo a preocupação é que a gente está lidando com um público em formação. Então, a forma de dialogar, a forma de apresentar a proposta, a relação com os professores precisa ser diferenciada. Então, não é, por exemplo, estar num outro local, é um local de formação. Então, são pessoas jovens e adolescentes que estão se desenvolvendo. E precisa ter um contato maduro, inteligente com essas manifestações. Até porque existem muitos preconceitos também sobre a arte de maneira geral. Então, quando o jovem ele não tem esse contato inicial com o teatro, principalmente, né? A gente sabe, quem já esteve no teatro sabe o quanto o teatro sofreu e sofre com os estigmas sobre quem faz teatro, quem está no teatro, quem está na capoeira, por exemplo, quem é capoeirista, nos grupos só existem estigmas que não são verdadeiros sobre certos comportamentos desses lugares onde a gente está. Então, estar com essas ações nas escolas, penso que tem uma contribuição importante para que essas
crianças, jovens, futuros espectadores, futuros fazedores de cultura também de arte, possam entender, compreender de fato que isso representa. E penso que tem dado uma contribuição importante. Então, eu espero que a gente tenha mais leis, que a gente possa estar mais vezes em espaços como este, não só, mas o meu viés tem sido esse, no espaço da escola. E dizer que a escola é um espaço extremamente importante. Não só porque é um espaço de formação, mas é um espaço político também. Então, eu percebi muito nos professores, nos gestores das escolas, no primeiro momento, uma dificuldade de entender o projeto, de compreender o porquê daquele projeto ali. Então, a gente teve, em alguns casos, ter que fazer todo um trabalho de sensibilização com esses gestores e professores, para eles entenderem a proposta e fazerem parte também dos executores também do projeto. Então, é uma reflexão importante que eu faço e que eu acho que é um espaço privilegiado, porque, de fato, terá efeitos no futuro, a longo prazo, no cenário da região, do lugar. Muito importante, professor. Amazile, como é que se dá essa transição de produtora para gestora, depois para produtora de novo? Como é se envolver com a produção cultural nessas duas perspectivas? Eu já era produtora desde 99, fui para a Secult em 2011, mas já tinha sido gestora entre 2005 e 2007 lá na educação, gestora pública, né? E na iniciativa privada, acho que desde 2001. Então, de produção para gestora na área administrativa, numa escola da rede privada, que era uma escola grande, e que a gente produzia cultura lá também, a gente falando sobre essa questão da escola, a gente tinha o skate como modalidade esportiva, assim como tinha o futsal, o basquete. E aí tinha pais de alunos que diziam assim, mas essa escola estava ficando muito diferente, vocês estão querendo ser ousados demais. Skate não é esporte, não é coisa para meu filho. Dizia que era para vagabundo, era esse termo. E aí 21 anos, 22 anos depois, a gente conversando com o Jason, o Alexander, que está no skate até hoje, era o nosso professor, ele dizendo, tá vendo como a gente era visionário? O skate agora é modalidade olímpica. A gente teve o skate park construído aqui em Campina Grande, sediamos a etapa regional do Nordeste, aqui fomos capa de revista na área do skate aqui. Então, essa história da gestão e tinha a ver já com uma parte da gestão que eu fazia na área da educação, tanto na rede privada quanto pública. E aí, ir para a cultura era algo que eu já queria muito fazer, não só pela a experiência de estar numa secretaria de cultura e fazer com que as coisas acontecessem. Não era só o evento, que a gente dizia às vezes que era o evento. É muito importante ter os festivais, os grandes eventos, as formações de plateia, mas o dinheiro vai embora muito rápido. Eu digo, a gente precisa fomentar a política pública de verdade. Então, o querer fazer com que a coisa se ficasse implementada, que fosse algo permanente, era algo que movia muito, assim. A gente tinha uma equipe com muita garra. Então, trabalhar na Secult, fundando a Secult lá em 2011, com a equipe bem restrita, porque não tinha uma dotação orçamentária específica, era uma secretaria que deixou de existir, deu CNPJ daquela secretaria, deu espaço à Secretaria de Cultura. Cultura no país, até hoje, como a Cecília falou ainda, agora ela estava lá no encontro lá lá na região norte, em Manaus, né, tem um encontro de 32 associações. Os perrengues são os mesmos na área da educação, da saúde, da cultura. Mudam as proporções, mas Minas Gerais sofre do jeito que na Paraíba. Mas assim, e se sofre porque vocês se metem nisso. Porque tem um lado muito bom também, o querer fazer e o conseguir fazer é melhor ainda. Então, a experiência de produtora serviu para a experiência de gestora. E a de gestora engrandeceu muito para várias áreas, porque o planejamento é planejamento. Tem hora que eu parecia um disco arranhado falando isso, porque se a gente planeja muito e bem, a gente vai ter menos contratempos. Às vezes as pessoas acham que é perda de tempo. Eu digo, não, a gente vai ganhar tanto mais à frente, que às vezes tem o imediatismo, querer fazer logo. Ah, mas eu fiz isso a vida inteira. Mas talvez você não tenha feito da melhor forma. Se tem alguém que já estudou, se tem outros mecanismos, a gente está trocando com muitas pessoas, com os teóricos, com os acadêmicos, com o mestre, com quem está lá na ponta. Vamos fazer essas trocas para funcionar da melhor forma. E aí eu disse que na cultura eu consegui realizar, acho que tudo que eu tive de melhor até hoje, de longe, disparado, é o melhor trabalho que eu já tive na vida. Por questões pessoais de família, de saúde, eu tive que voltar a Campina Grande. Eu já era concursada do governo federal, fui cedida ao governo estadual. Tinha acabado de renovar a minha sessão por mais 4 anos,
mas eu tive que voltar a Campina Grande, mesmo João Pessoa sendo muito perto de Campina Grande, mas trabalha-se muito o tempo inteiro, sábado, domingo, feriado, final de semana, no verão, tá todo mundo curtindo, você tá ali na organização dos eventos, do artesanato, do salão, do show do Natal, do Réveillon, e era muito bom, nunca achei ruim não, só que precisa muita dedicação, né? Ninguém pense que é fácil. Não é simples, mas é muito gratificante. É muito bom você ver o resultado daquilo lá. Seja a pessoa apresentando um trabalho, como a formação de plateia. Tem horas quando tem, assim, eu estava na produção local de um musical que veio do Rio para cá esses dias, em outubro, e aí eu assistindo, aí tem hora, eu já conheci o espetáculo, e aí eu fico olhando para as pessoas, assim, o olhar, o comentário. É muito bom você ver como você impacta positivamente na vida de tanta gente. É a pessoa que mora numa cidade que tem teatro e que nunca entrou no teatro. Você não é só levar o espetáculo até lá na comunidade ou no festival, como Cecília falou, ou na rua, no circo, tem essa importância. Mas você conseguir levar a pessoa para dentro, ela se sentir pertencente. Isso aqui também é seu. Ocupar aquele espaço. Sabe? Eu falo e me arrepio. Enquanto tiver esse arrepio, frio na barriga, a voz embargar, eu acho que a gente vai sendo movida a isso aí. Então, ser produtora, ser gestora e voltar... Eu nunca deixei de ser produtora. Por uma questão ética, eu preferi não produzir espetáculos, mesmo que não tivessem recursos estaduais, mesmo que fosse com o BNB, o Petrobras, o Itaú Cultural, que eu já tinha aprovado antes de ser gestora, mas para evitar que dizer assim, ela usou a máquina do Estado, ou porque ela conheceu alguém, tal, ela está se beneficiando. Então, tanto o Chico César não fazia show pago na Paraíba, enquanto ele era gestor, só alguns shows beneficentes se fosse convidado, como eu também não produzia mais nada, até projetos que eu estava ligada, eu passei a produção para outras pessoas. Então a produção nunca saiu de mim, eu dei um tempinho quando eu era gestora, depois que eu voltei para cá tinha muitos problemas a resolver, e depois do meu outro trabalho ficava mais difícil conciliar, eu ficava na elaboração de projetos, depois com um tempinho eu fui reassumindo a produção executiva, que eu gosto muito de fazer, e recentemente, olha o riso aqui, porque eu estou conseguindo de novo fazer direção de produção, voltar ao set, voltar a botar a mão na massa, que é algo que eu também gosto. A mosquinha do teatro pica lá, a do set também. A gente sente falta. Às vezes você termina assim, uma produção exausta, tem prestação de contas, tem desprodução. Aí dá um tempo e você diz, tá muito tranquilo isso aqui, eu quero depois. Quando é que a gente começa? E é difícil dizer não, né? Tem hora que eu digo, tem hora que eu disse, eu tenho que exercitar ou não, porque eu só for dizendo, a gente conversa. Ontem teve a eleição para conselheiro de cultura aqui em Campina Grande, eu fui lá no Sindicato São José votar. Aí a menina disse, vocês precisam conversar com ela aqui. Aí daqui a pouco era a pessoa do hip hop, teve uma banda de rock. Daqui a pouco eu disse, a gente conversa. Aí ainda agora vim pra cá, o menino disse, muito obrigada pelas dicas, que era sobre Rouanet, que eles aprovaram banda nova aqui de Campina Grande, conseguindo, assim, eu fico super feliz, saí dia 12 de dezembro, assim, eu digo, que massa que tem gente que nunca estava na cena, que não tinha aprovado e que tá, assim, aprovei, e agora, como é que eu faço? Tem um susto também de como é que vai ser. É preciso que a gente troque essas figurinhas, que a pessoa não se... eu sou pequeno, não vou dar conta. Eu acho que a gente tem que dar a mão a quem precisa, como também, às vezes, precisa de alguém que dê a dica. Isso aqui funciona melhor dessa forma. Vamos fazer assim? Vamos testar? Então, a gente dizer esses sims também para quem precisa e receber também esse apoio, ver o brilho no olho de Cecília dizer que ela está gostando um bocado e ela já está formando novos fazedores de cultura, novos produtores, porque com 20 mil reais você fazer um festival é uma loucura um negócio desse, porque quando quem está de fora olha assim, 20 mil, não dá para nada, gente. Mas são as loucuras que movem a gente, né? Aí todo mundo é um pouquinho doido nisso aí, porque se não for, a gente não topa, não faz. Artista não é normal, né? Não é mesmo? É muito bom, tanto produzir quanto ser gestora. Eu me realizo a cada dia, e isso é o que me move, que me mantém bem viva. A gente está quase finalizando a nossa conversa, mas eu queria saber de vocês qual é a pior e a melhor parte de produzir na nossa região. A melhor parte, eu acho que a Mazile já deu a dica, né? É essa satisfação, essa realização, mesmo na dificuldade. A pior parte, eu acho que para algumas modalidades de arte, talvez seja ainda, na minha opinião, a minha visão é com relação ao público, né? Existem algumas atividades culturais que tem uma dificuldade de ter público ainda, apesar de você ter financiamento, ter atividade, às vezes você não consegue atrair muito público e para outras são mais fáceis, mas eu acho que para algumas é uma dificuldade você atrair o público para aquela atividade. Às vezes você fica restrito ao grupo que já estaria naquela atividade, você não consegue abrir para outras pessoas. Eu acho que essa seria a minha opinião. Mais alguém? Cecília. É profundo.
São muitas camadas, como você mesma disse. Mas é profundo, porque a melhor parte é ver pronto. A melhor parte é ver o brilho no olhar de quem está lá vendo aquilo que você está produzindo. É você enxergar aquilo como algo bom não só para você, mas bom para uma sociedade, né? Porque... E aí eu penso assim, quando eu estou pensando num festival, quando eu quero colocar um festival na rua, eu não quero só que a banda suba no palco e se apresente. Eu quero que o festival seja abraçado pela comunidade, pelo público. Então, ver público se formando, ver o brilho no olhar do público, isso sim é muito gratificante, né? Isso é a melhor parte, assim. A parte difícil. Tem muitas partes difíceis. São muitas partes difíceis, né? A gente falou já do problema, da dificuldade de escrever um projeto, da dificuldade de que é realmente essa parte mais burocrática. Mas eu acho que tem outras dificuldades também que nos atravessam, assim, na própria comunidade artística, nos próprios companheiros de cena, assim, né? No abraço, né? Da gente se acolher, da gente se dar as mãos, da gente se fortalecer mesmo. Porque, como a Mazile falou, a gente troca umas dicas, mas a gente também precisa dessa mão, né? Não estou dando, estou trocando. Então, é importante que a gente tenha essas trocas. E aí, a parte mais difícil agora não tanto. Agora está bem mais fácil essas trocas. Mas antes era essas trocas, assim. Essa via de mão dupla, né? Esse olhar, esse acolhimento, assim, de nós mesmos, entre nós mesmos. Eu vou falar 2 pontos que eu estava já esquecendo. Cecília falou ainda agora que ela teve rock, teve maracatu, teve, né, várias manifestações culturais. E isso mostra que Campina Grande não é só São João. Eu não sou contra o São João, é nossa festa. Eu sou a pessoa que, na minha casa, vinham os primos que moram em Recife, João Pessoa, e que a gente brincava São João na minha rua. E tinha mais outras 400 quadrilhas que eram num outro formato, que todo mundo participava e que não precisava ter um ensaio, a roupa cara. E que essas pessoas que vinham se hospedavam na minha casa, no da vizinha, das outras ruas todas, participavam, que colocava a roupa lá, uma calça jeans com um pedacinho de chita, um vestido, pintava lá, e se errasse estava tudo certo, porque a gente queria se divertir. E aí tinha a pessoa que vende o milho, a pipoca, a pamonha, o bolinho de macaxeira. A prefeitura, naquela época, dava um caminhão que tinha um sonzinho, que dava umas palhas de coco, a tinta para pintar o chão, e a cidade era toda São João, não só o Parque do Povo, o Parque do Açude Novo. Acho que o São João é muito maior do que um espaço restrito e as casas de shows e tudo isso. Mas não sou contra o que acontece, eu quero, muito pelo contrário, me beneficiar, eu e tantas outras pessoas, fazedoras de cultura, da verba que vem para o São João, que é via Lei Rouanet. Se a gente olhar lá, a Lei de Incentivo à Cultura, está lá o nome Lei Rouanet, dos grandes patrocinadores, que é obrigatório por lei ter lá o nome do patrocinador, está lá. Se tivesse uma política pública para a cidade, que a gente colocasse que 1%, 2%, 3%, 5% da verba captada para o São João servisse para fomento à política pública de cultura em Campina Grande durante todo o ano, imagino que seria Campina Grande, gente. Né? Que a cidade é grande, é forte, é potente. A gente tem tantas manifestações, tanta gente boa querendo mostrar sua arte, mas precisa ser remunerada. Você perguntou assim, você vive da cultura? Infelizmente não. Né? Então, tem a pessoa que é professor ou de artes na escola, ou na universidade, ou trabalha em outro cargo. Quase ninguém vive só de fazer cultura, porque não temos benefício para isso. Então, se a gente tem grandes empresas, de uma Havaianas, da Ambev, nem vou citar aqui, são muitas, são imensas, são empresas poderosas. Quando a gente tem os pontos de ativação no Parque do Povo, se um percentual daquele valor que entra para o São João fosse para um fundo, tivesse uma lei, dissesse assim, 1%, 2%, 3%, 5%, fosse o limite, já seria muita verba. A gente ia ter produção cultural com qualidade, com as pessoas bem remuneradas o ano inteiro, sem precisar de muito sacrifício, sem ter sofrimento. Eu acho que seria muito justo. Isso também eu falo em relação às produções que vêm de fora, muito especificamente para o audiovisual. A gente teve aqui a série O Cangaço Novo 1 e 2, gravada aqui, Cabaceiras e região, como tivemos o Maria Bonita, que virou Maria o Cangaço pela Disney, um pela Amazon Prime, a outra pela Disney. São grandes empresas. Como temos Cabaceiras aí lá no Alto da Compadecida. Eu lembro que eu fui para lá porque sou amiga de Bruno Garcia, o pai dele, inclusive, é ator, é daqui de Campina Grande. Bruno Garcia, o que fez o Alta Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro. Ele é de Recife, a mãe é de lá, de Olinda, o pai é daqui.
E aí eu fui para passar 2 dias, ia ser uma entrevista para uma revista na área de comunicação, terminei ficando uma semana e foi a primeira grande produção cinematográfica que eu vi muito de perto. Eu trabalhei, meu primeiro trabalho remunerado, carteira de trabalho. Eu já dava aula particular de física e matemática, mas o meu primeiro trabalho foi numa locadora de vídeo. Tem até um colega do audiovisual que diz que eu sou a Quentin Tarantino campinense. Eu nem sabia que Quentin Tarantino começou com locadora de vídeo. E aí, naquela época, lá do Alto da Compadecida, Cabaceiras era conhecida, mas nem tanto. Eu acho que o Alto da Compadecida colocou para lá. Então, a gente tem grandes produções acontecendo. Eram cinemas Aspirinas e Urubus. Depois do Alto da Compadecida, teve tantas outras produções. E essas mais recentes, que são imensas, que contratam pessoas daqui da região. Eu acho que era para ter, não é um cadastro de reserva, mas era para ter um percentual para funções importantes nessas produções, porque a gente tem gente muito boa aqui. E, às vezes, quando vem as cabeças de equipe, todo mundo já está muito fechado. E aí, às vezes, vem achando que a gente não tem o potencial para isso. Eu recebo propostas para fazer produção local de espetáculo teatral ou na área audiovisual. E teve um caso, ano passado, a gente acha engraçado, mas não era para naturalizar nem achar engraçado. Tipo assim, como é que é seu nome? Amazília. Diferente, né? Eu posso chamar de Amar? Então, já cria uma intimidade que não existe. Eu disse, Amar, como é que vocês trabalham aí? Eu entendi a pergunta do como vocês trabalham aí. Sabe, do mesmo jeito que você trabalha em Nova York, em Frankfurt, no Acre, Maceió, em São Paulo. Não entendi a pergunta. O que é que você está querendo saber? Então, pergunta como é que é a internet, como é que é. Aí eu quero o diretor de fotografia, isso, a lente e tal. Tudo que ele pediu foi dito que teria. E aí, na hora de pagar, não se quer pagar, como tem que pagar. A gente tem uma tabela stick do audiovisual que é de Pernambuco, tem a Cine que é de São Paulo. E aí, esse que pode pagar 1/3, 1/5, não é metade do valor, é muito menos, entendeu? Por profissionais muito bem qualificados. Então, que a gente tenha para produções que recebem incentivos municipais ou estaduais, porque às vezes tem alguns incentivos para essas grandes produções, que tenham uma contrapartida, que profissionais daqui não vão ficar só como o terceiro assistente, o quinto, ou não que todas essas pessoas não tenham importância, mas que a gente tem gente muito qualificada e que receba de forma igual a quem já vem montado para essas grandes produções. Então, que a gente tenha essa verba da Rouanet ou de outros grandes patrocinadores que investem no São João, distribuídas ao longo do ano para as ações formativas, ações públicas de cultura em Campina Grande e em outras cidades que também recebam recursos tão grandes de empresas via recurso de renúncia federal, estadual ou municipal. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, eu gostaria que cada um de vocês dessem a indicação para quem está assistindo de um produtor cultural que tem um trabalho que vocês admiram e que acha que deveria ser mais visto. Pode começar com você, Amazília. Uma brincadeira. É difícil dizer um nome agora de um grande produtor cultural. Tem tanta gente no teatro, no cinema. Paula Lavigne é bem polêmica e ela é uma grande produtora lá. Todo mundo conhece mais por Caetano Veloso, mas ela fomenta várias figuras e tem dado voz e nome a várias mulheres. E no cinema a gente tem muita gente importante. O Kleber Machado, aqui com Agente Secreto, é um deles. E eu acho que está chegando longe aí no audiovisual, com as indicações que estão por vir aí para a Oscar. O Oscar é bem comercial, né? A gente tem o Berlim, tem outros, o Festival de Veneza, tem a gente chegar e furar algumas bolhas, porque não é fácil, não. Um país como o Brasil, que nem tem esse investimento todo, chegar a ser indicado e a ganhar prêmios desse tipo. Professor Pereira? Eu acho que eu não teria um nome para falar de um produtor de referência, na verdade. Eu acho que eu nunca me inspirei em ninguém, na verdade. Eu acho que o bom produtor é aquele que usa a sensibilidade dele para tornar real aquilo que foi dado a ele como tarefa, como possibilidade. Penso que um bom produtor cultural é aquele que vai entender, né, vai compreender aquela realidade e vai poder dar a melhor solução. E, às vezes, uma melhor solução vem muito da sua sensibilidade, da sua capacidade de entender aquela questão. Fazer produção com dinheiro abundante é muito fácil. É fácil. A tarefa mais fácil de um produtor para realizar alguma coisa, tendo todas as condições, é massa. Então, quando o Cangaço Novo vem para Cabaceira produzir, ele vem com as sacolas de dinheiro, os sacos de dinheiro.
é fácil locar, é fácil trazer gente de onde for para fazer a melhor fotografia, etc. Outra coisa é alguém de Campina Grande, um produtor local de Campina, para fazer um filme com 10 mil, com 20 mil, com 5 mil, e fazer um bom filme. E eu acho que o bom produtor seria esse, seria aquele que com pouco ele consegue fazer muito e bem feito. E eu acho que essa talvez seja a melhor referência de um produtor para mim. Tem muitos nomes aqui em Campina. Ótimo. No caso, seria para citar produtores daqui? Isso, pode ser local. Então, eu, o Matulão, que é a produtora que eu construo, né? Junto com outros produtores culturais daqui de Campina. Então, o Matulão não é só eu e Matheus, é eu, Matheus, Bruno Almeida, Breno Felipe, e vários outros produtores que já passaram também na construção do Matulão. Tem também a Troncho Filmes, que é daqui, né? E produz muitos filmes. E faz o Moído Festival também na área de cinema. Tem Gleidson Virgulino, que faz o Cangerê. Acabou fazendo do Cangerê, foi esse final de semana. Tem a Bicicleta Produtora também, que produz shows há muitos anos aqui em Campina. Então, são muitos produtores. Campina Grande é muito rica na área de produção, né? E aí, se a gente for falar de um, a gente vai acabar se perdendo, assim, não citando todos. Eu também nem citando aqui, porque eu esqueci alguém, eu digo, vou ficar mal na fita. Eu gosto de citar. Mas é importante ressaltar. Não quero ficar mal na fita por esquecer de alguém. Mas é importante a gente falar dos nossos, sabe? Sim. É importante a gente falar de quem tá do nosso lado. Então, já tive a honra de trabalhar com o Gleidson do Cangerê, né? Já tive Bruna, a Zeppelin, eu sou Producão, que é uma banda de rock daqui de Campina. Então, eu trabalho também na produção ali, nos shows e tal. Também tem a Mola Produz, que é lá de João Pessoa, também é paraibana. Então, assim, são vários produtores culturais aqui na nossa região. Nossa região é muito rica com cultura, é muito rica em produção. Então, aquilo que a Mazile falou, né? Se a gente tivesse um incentivinho a mais, com certeza, durante todo o ano teria produções culturais. Sonho. Durante todo o ano teria movimentações culturais na cidade. Muito bem feitas, né? Ideia não falta, né? Ideia não falta, produtores não faltam, projetos bem intencionados não faltam. Falta mesmo recursos, às vezes, né? Pra gente conseguir botar em prática tudo que a gente pensa, tudo que a gente constrói. Mas é isso, tem muito produtor massa aqui em Campina, que faz muita coisa massa durante todo o ano, assim, que é importante a gente procurar nas redes sociais. Perfeito, minha gente. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, parabenizar pelos trabalhos que vocês fazem e dizer que é uma satisfação imensa montar essa bancada, ver como vocês falam com brilho nos olhos daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês produzem. E agora eu queria abrir o espaço para, falando diretamente para o público, vocês se despedirem e deixarem aí as redes sociais, os canais de divulgação dos trabalhos de vocês. É muito bom estar aqui e que a gente tenha mais momentos de integração da cultura campinense, paraibana, mundial, né? Porque a arte não tem fronteiras, não tem limites. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Nas redes sociais, o Instagram, o mais conhecido é a Mazile Vieira. Perfeito. Professor? Agradecer também, né? Dizer que foi legal a participação, estar aqui, compartilhar as experiências, aprender também. Eu acho que é muito importante aprender com os outros, as outras experiências também. Cada um de nós tem um pouco da vocação própria, mas escutar também as outras experiências é importante para a gente pensar sobre as nossas. E dizer que, elogiar o podcast, o PipocaCast, na verdade. Dizer que achei a ideia fantástica e estou feliz em poder contribuir. O meu Instagram é pereirasilva.pereira e normalmente no meu Instagram vai encontrar muita coisa das minhas atividades todas culturais. Pouca coisa da minha vida íntima, pessoal, social, raramente eu coloco. Mas tudo que eu realizo, que eu faço no museu, em outras atividades e atividades que eu possa estar visitando também, né, ligado à arte, vai estar lá publicados, tudo nessa área aí, né? Nada além disso. Ótimo. Agradecer também. Eu espero que essas trocas aconteçam mais vezes, que a gente estreite os nossos laços, né? Que a gente não tenha receio de falar sobre produção, que a gente consiga se conectar com os nossos, né? Porque é só através da conexão, é só através da troca que a gente se fortalece e faz com que o caminho seja menos árduo, né? O caminho seja mais tranquilo. Não vou dizer fácil, porque a gente sabe que não é fácil, mas que seja mais tranquilo, assim, que a gente consiga
se olhar com respeito também pelo trabalho independente da área, que seja diferente da dança, da música, do teatro. Mas todos nós estamos produzindo cultura, todos nós estamos transformando a sociedade, né? Porque é isso, a cultura e a arte transformam a sociedade. Então, que a gente consiga estreitar ainda mais esses laços. Nas redes sociais é Ceci Amorim, o meu Instagram, e lá eu também compartilho todos os trabalhos que eu faço. E aí lá na bio tem todos os outros grupos coletivos e projetos que eu faço parte também, que são muitos. Todos os links são muitos. Mais diretamente é o Lab.Matulão e o Traga Festival, que são o Lab é a produtora e o Traga é o produto, né? O festival que a gente produz. Então sigam lá nas redes sociais. Não esqueçam de procurar também os produtores que a gente citou. Não esqueçam de ir atrás, de conhecer quem está à frente da gestão, né, na sua cidade, quem está à frente dos projetos que estão sendo realizados também. E pertencente, né? Isso é para você também. Procure um direito seu, né? Não é muito longe, não é algo engessado, inalcançável, não. Tipo, é algo que é nosso e que a gente precisa ir atrás mesmo. E quem tiver dúvida, pode entrar em contato lá no direct. Diz assim, manda lá uma tu mensagem. aprovei o projeto, como é que eu faço? Eu não sei por onde ir. Aí a gente, no que puder ajudar, né? Vamos nos não caminhos das distanciar, pedras, né? Entender que a gente não está distante, não, sim, que a gente precisa se aproximar mesmo. Somos acessíveis. Isso. Gente, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos acompanhou até esse momento. Siga também o Pipoca nas redes sociais. Você pode acompanhar no YouTube, Rede Ita, no Spotify, Itacast e na TV também, a cada 15 dias nos sábados. Tchau, tchau!